aleluia, glória a Deus, foram bem cedo, aleluia, para poder, aleluia, glória a Jesus, colocar perfume sobre o corpo dele, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Chegando lá, encontrou um homem cuidando das plantas. Elas achavam ser um jardineiro, aleluia, achavam ser um jardineiro, aleluia, glória a Deus. E muitas vezes, igreja, aleluia, outros não creram que Jesus ia ressuscitar, aleluia. Até mesmo Marta e Maria, aleluia, glória a Jesus, não acreditavam que Jesus ia ressuscitar naquele dia, mas indo, aleluia, ao sepulcro para poder, aleluia, perfumar o corpo, aleluia, encontrou aquele homem, encontrou o sepulcro aberto, começou a chorar, aleluia, glória a Jesus. E foi ali, igreja, aleluia, aonde ele estava cuidando das plantas, mas Jesus sabia bem claro, aleluia, glória a Jesus, que aquela mulher ia lá, aleluia, glória a Jesus. Jesus já sabia, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente, então ele já sabia, aleluia. E primeiro, aleluia, ele saiu do sepulcro, aleluia, e ela chegou, falou com aquele homem, aleluia, glória a Deus, onde levaram meu Senhor, aleluia, glória a Jesus, para onde levaram meu Senhor, aleluia, porque ele não está aqui, aleluia. Aí Jesus logo falou, Maria. Quando falou Maria, ela ouviu a voz dele e ela já despertou, aleluia, glória a Deus, despertou, aleluia, glória a Deus. Aonde levaram meu Senhor? Aí quando ela falou Maria, e ela disse Rabone, que quer dizer mestre ou rabino, aleluia, glória a Jesus. Você, Maria, não temas, não toques de mim, porque ainda não subiu ao Pai, aleluia. Vai depressa e fala para os discípulos, para Pedro, Tiago, João, aleluia, que eu ressuscitei, aleluia, glória a Jesus. Chegando ela correndo, aleluia, alegre, afoita, com muita alegria, aleluia, naquele momento, glória a Jesus, aleluia, falaram para os discípulos. E Jesus foi a caminho de Emaús, aleluia, glória a Deus, vindo ele, aleluia, logo a caminho de Emaús, encontrou ali aqueles dois, que ia triste, de cabisbaixo, aleluia, que não cria que Jesus tinha ressuscitado, não cria que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia, aleluia, glória a Deus. E eles indo, aleluia, cabisbaixo, aleluia, aquele homem adiantou um passo e foi ter com eles, aleluia, e eles ali conversavam sobre Jesus. Então, vocês não souberam, aleluia, mataram o nosso mestre, aleluia, glória a Deus, mataram o nosso mestre. Ele foi conversando, aleluia, no caminho de Emaús, indo, aleluia. Quando chegou, aleluia, ao lugar, na casa deles, eles chegam, fica conosco, Senhor, se faz tarde, aleluia. Mas ele chegou, aleluia, ficou com eles naquele momento, e quando foi no partir do pão, aleluia, foi como as escamas caíram dos olhos deles, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. E foi como as escamas caíram dos olhos dele, e ele foi logo ter de encontro, aleluia, aos discípulos naquele lugar. Estava todo mundo reunido ali, creio que orando, né, ao Senhor naquele momento, aleluia. Eles estavam orando ao Senhor, aleluia. E ele entrou, mesmo sendo ele ressuscitado, aleluia, as portas todas fechadas, ele entrou assim mesmo com um espírito, aleluia. Entrou com um espírito naquele cômodo, naquela casa. E ele, quando ele disse, eu vos salvo, aleluia, todo mundo ficou de olhos fitados. Como que esse homem entrou aqui com as portas todas fechadas? Aí todos vieram e abraçaram Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. E ali ficaram por um pouco, saiu de novo, aleluia. Mas Tomé, a igreja não estava ali, o homem que não cria, mas outros demais não criam que Jesus tinha ressuscitado, aleluia, glória a Deus. Como que Jesus ressuscitou? Aleluia, não acredito, só creio vendo. Então, amada igreja, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus outra vez apareceu, aleluia,
E sabia que Tomé não queria, não acreditava, só que ele estava vendo, aleluia. Mas ele disse assim, ele chegou de novo e falou assim, eu vos salvo a todos, aleluia. E Tomé, aleluia, viu aquele homem, aleluia, entrando assim, entrou de forma, aleluia, sem ser pela porta, aleluia, glória a Jesus. E ele falou assim, Tomé, toque nas minhas feridas, olha as minhas mãos, olha o meu peito, olha o meu lado, aleluia, glória a Deus. Aí ele tocou e chegou, caiu aos pés do Senhor e falou assim, mestre, aleluia, glória a Jesus. Ele começou a chorar, ele chorou e falou assim, mestre, aleluia, glória a Deus, és tu mesmo, aleluia, glória a Jesus. E ele falou assim, Tomé, agora credes que ressuscitei? Bem-aventurados que não viram e creram. Que no caso, amada igreja, somos nós. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós não vimos Jesus, aleluia. Nós não vimos Jesus, aleluia. Mas vimos pela fé. Aleluia. Mas bem-aventurados que não viram, que somos nós, aleluia. Nós cremos, igreja, aleluia. Glória a Deus que o Senhor está tão distante e Ele opera maravilha em nosso meio. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Só naquela época, só quem viu Jesus foi aquele povo daquela época, aleluia, glória a Jesus. E ali Jesus ressuscitou, aleluia, aonde foi onde eles creram, aleluia. Até quando Jesus foi, aleluia, em ascensão levado aos céus, aleluia, glória a Deus. E eles ficaram pistados, aleluia, ficaram até com medo quando Jesus apareceu na praia, apareceu no mar. Aí eles foram pescar, aleluia, largaram Jesus naquele momento, aleluia, glória a Jesus. Quando se largaram ali, eles foram pescar, foram lá para meia-noite, lá para mais tarde, aquele homem em cima das águas andando, aleluia, não tinha pegado nada ainda, igreja, aleluia, não tinha Pedro, não tinha pegado nada. Eu creio assim que Pedro era, aleluia, o mestre daquela pescaria, ele era o chefe daquela pescaria. E quando ele, no caso ali, aleluia, viu que ele, Jesus, ele estava só de tanga, só com aquela roupa de baixo, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui nós usamos cueca, lá eles usam um tanga, um pano, né? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aí quando viram, aleluia, que era Jesus, aleluia, eles ficaram com medo, acharam que era um fantasma, aleluia. Mas quando de repente souberam que era Jesus, ele de imediatamente colocou a roupa e caiu na água. Mestre, se és tu mesmo, faça que eu vou ao seu encontro. Aleluia, glória a Deus. Amada igreja, Pedro teve muita oportunidade. Aleluia, bem-aventurado, aleluia, teve que ser com Pedro naquela época, aleluia. Amada igreja, aí ele falou assim, Senhor, se és tu mesmo, faça que eu vou ao seu encontro. E ele disse, venha Pedro, aleluia. Mas Pedro foi, igreja, aleluia, andou sobre as águas com Jesus, aleluia. E estando ele indo, aleluia, aleluia, Jesus fez com que ele viesse uma grande tempestade e ele começou a afogar. Ele começou a afogar, aleluia. E ele imediatamente ele falou, mestre, socorre-me. Aí ele falou, ó homem sem fé, homem de pouca fé, aleluia. E ele imediatamente tocou na mão de Pedro, e aí ele levantou das águas, aleluia. E aleluia, ele começou a pescar, estava pescando aí, aleluia, glória a Jesus. Pescaram alguma coisa? Não pescamos nada, aleluia. Então jogai a rede, lançai a rede à direita. E ali, amada igreja, aleluia, pescaram, aleluia, pescaram bastante peixe, aleluia. Foram 300 e poucos peixes, aleluia, glória a Deus. Segundo a palavra de Deus diz aqui de João, aleluia, glória a Deus. Pescaram muitos peixes, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Louvado, mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Jesus, aleluia. Pescaram muitos peixes, aleluia.
glória a Jesus, e imediatamente, igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, quando viram, aleluia, estavam